Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Franqueto do canal Tarefa em Casa e vamos a mais uma videoaula sobre velocidade escalar média. Primeiro exemplo, ele diz que um automóvel passa pelo quilômetro 20 de uma rodovia às 8 horas e 30 minutos e às 11 horas e 30 minutos o automóvel passa pelo quilômetro 200 da mesma rodovia. Determine a velocidade escalar média no intervalo citado. Então nós temos algumas informações importantes. Olha só, esse quilômetro 20, ele é o espaço inicial. Então nós temos que o espaço inicial, vamos chamar aqui de SI, é o quilômetro 20. E também temos aqui o quilômetro 200. Esse quilômetro 200 é o espaço final, ou seja, o carro ele passou pelo quilômetro 20 num determinado horário e em outro horário ele passou por esse espaço final que é de 200 quilômetros. Temos também aqui os horários, olha só, às 8 horas e 30 minutos foi quando ele passou pelo quilômetro 20. 8 horas e 30 minutos é o tempo inicial desse intervalo citado. E também temos 11 horas e 30 minutos, é o tempo final. Então nós temos tempo inicial 8 horas e 30 minutos e temos também o tempo final 11 horas e 30 minutos. Bom, transformando esses horários em horas, temos que 8 horas e 30 minutos é igual a 8 horas e meia e 11 horas e 30 minutos é igual a 11 horas e meia, ou seja, 8 horas e 30 minutos é 8,5 horas e 11 horas e 30 minutos é igual a 11,5 horas. Para calcular a velocidade média, nós vamos usar a equação da velocidade média, que é o espaço dividido pelo tempo. Então, olha só, velocidade média é a razão entre o espaço e o tempo para percorrer esse espaço. Colocando essas informações que nós temos aqui do lado esquerdo, variação do espaço é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. O mesmo acontece com a variação do tempo, que é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Então, nós temos que o espaço final é 200 quilômetros e o espaço inicial é de 20 quilômetros. E o tempo final é de 11,5 menos 8,5 horas. Fazendo essas operações, 200 menos 20 é igual a 180 e 11,5 menos 8,5 é igual a 3. 180 dividido por 3 é igual a 60, ou seja, a velocidade média desse automóvel nesse intervalo citado é de 60 km por hora. Nesse exemplo 2, uma família inicia sua viagem e no primeiro trecho se desloca por 1 hora e 30 minutos, com uma velocidade escalar média de 60 km por hora. Após fazer uma parada de 30 minutos, resolveu parar para descansar e concluiu a viagem em 2 horas, agora com uma velocidade média de 80 km por hora. Determine a velocidade escalar média da viagem, ou seja, do início até o final. Temos aqui uma reta, essa reta está simulando os 3 trechos, ou seja, o primeiro trecho que a família se deslocou, o momento de parada e o trecho final. Vamos a algumas informações, olha só. Nesse primeiro trecho, o tempo de deslocamento foi de 1 hora e 30 minutos e a velocidade escalar média nesse trecho foi de 60 km por hora. Então, nós temos aqui a velocidade de 60 km por hora e o tempo de viagem foi de 1,5 horas, ou seja, 1 hora e 30 minutos é igual a 1,5 horas. Quando eles resolveram parar para descansar, essa parada foi de 30 minutos. Portanto, a velocidade aqui foi zero, porque eles estavam parados, e o tempo que eles ficaram parados foi de 0,5 horas. 30 minutos igual a 0,5 horas. Concluir a viagem em 2 horas, com uma velocidade média de 80 km por hora, o que representa as informações desse último trecho. Olha só, velocidade igual a 80 km por hora e o tempo de viagem nesse último trecho foi de 2 horas. Bom, observe que para nós calcularmos a velocidade média, nós precisamos do espaço e também do tempo. O tempo nós temos, né? Nós temos o tempo 1, esse tempo que eles ficaram parados, e também temos o tempo do último trecho. Então, somando todos esses tempos, nós temos o tempo total da viagem. O problema é que nós não temos aqui a variação do espaço. Só que nós temos como calcular essa variação, porque aqui, olha só, nós temos tempo e velocidade. Se nós temos tempo
né, e velocidade, é só isolar o espaço e aí nós vamos encontrar o espaço desse primeiro trecho e também o espaço desse último trecho. Bom, se velocidade média é igual a espaço sobre tempo, esse tempo ele vai passar para o outro lado, para deixarmos apenas o espaço desse lado. O tempo que ele está dividindo desse lado, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, olha só, nós vamos chamar esse primeiro trecho de espaço 1. Então, o espaço 1 é igual a velocidade média vezes o tempo. A velocidade média desse espaço 1 foi de 60 km por hora e o tempo foi de 1h30. Então, 60 vezes 1h30. Esse primeiro espaço, ele tem uma distância de 90 km. Então, espaço 1 igual a 90. Agora vamos calcular o espaço 2, que é esse espaço aqui, olha só, quando eles se movimentaram. Nesse espaço é a mesma coisa, olha, velocidade vezes tempo. Velocidade nesse espaço foi de 80 km por hora e o tempo ele foi de 2 horas. 80 vezes 2 é igual a 160 km. Portanto, nós temos espaço 1 igual a 90 km e esse espaço 2, que é o espaço final da viagem, nós temos 160 quilômetros. Aqui no meio é o tempo que eles ficaram parados, então aqui a gente não tem nenhum espaço para contar, porque o carro não se movimentou, ok? Agora, de posse desses valores, 90 quilômetros e 160 quilômetros, nós podemos concluir aqui as nossas operações. Olha só, o espaço que nós temos é 90 mais 160. Então, nós temos 90 quilômetros do primeiro trecho e 160 quilômetros do último trecho. E o tempo nós temos aqui todos eles, olha só, 1h30 do primeiro trecho, meia hora que eles ficaram parados e mais 2 horas do trecho final da viagem. Realizando essas operações, nós temos 250 e o tempo total é de 4 horas. Então, o espaço total da viagem é de 250 quilômetros e o tempo total dessa viagem é de 4 horas. Dividindo 250 por 4, nós temos que a velocidade média dessa viagem foi de 62,5 km por hora. Pessoal, espero ter colaborado com vocês para sanar algumas dúvidas sobre velocidade média e eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Um abraço, até a próxima!